programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Mais uma semana aqui ao vivo, programa Enigmas. É verdade. Vamos agradecer os nossos patrocinadores. Leila Ribeiro Ré, em Santo André. Agradecemos Denis Designer, o desenvolvedor do site do programa Enigmas, www.programenigmas.com.br e desenvolvedor do meu site, para que você conheça meu trabalho, www.soldegaia.com.br. Nossos agradecimentos a Color Hands, em São Caetano do Sul. Doutora Cristine Carvalho, dermatologista. Lucilene N. Magno, esteticista. Cristiane Lantin, terapeuta holística. Jussara Moro, esteticista. Tony Gandra, visualista. Deepak Sankar Verda, o produtor da nossa vinheta. E você quer fazer parte deste time que nos apoia, nosso patrocinador? Você pode também divulgar o seu produto, você pode entrar em contato conosco, participar deste programa através do 11 34826381 e você vai saber o investimento para isto. E hoje à noite, às 21 horas, na Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre, com mais um tema aí, atendendo o pedido dos nossos internautas. Mas antes da gente começar esse programa, eu gostaria que a Camila colocasse aí um convite especial para vocês aí no Espaço Holístico Galáctica. Dia 25 de julho, então, 2015, às 17 horas, né, Kátia Gaia? 17 horas. Anote aí o telefone, Kátia. 2592-1066, faça suas inscrições antecipadas, lugares limitados. Então, entre em contato para esta palestra com a Cris de Pascoal, Boris Petrovic e também Salvatore de Salvo. Será inesquecível. Vocês que curtem nosso programa, estaremos lá para que você nos conheça. É verdade. Kátia Gaia também estará lá conosco, nos prestigiando. Bem, pessoal, antes de apresentar o nosso convidado, eu tenho uma notícia boa. Aliás, eu vou convidar o nosso convidado, ele vai falar sobre essa notícia, inclusive. Camila, coloca aí a notícia bomba, por favor. O Papa, nessa entrevista que está no meu Facebook, nas páginas do Cron TV, ele anuncia a chegada dos ETs. Então, pessoal, uma notícia bomba, porque está em todas as páginas do Facebook nosso. E eu convido agora, Camila, por gentileza, doutor Eurênio de Oliveira Júnior, juiz federal, membro da Eubiose, que está aqui para esclarecer mais um assunto sobre o Brasil e a economia mundial. Tudo bem, doutor Eurênio? Bom dia. Bom dia, doutor Eurênio. Gratidão. Gratidão pela presença. Sempre uma honra estar com você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Doutor Eurênio, como que o senhor vê essa notícia do Papa? Eu acredito que os cardeais não sabiam que estavam colocando este Papa, porque ele é profundamente aberto para os fatos, para as circunstâncias. Este homem que viveu em Buenos Aires durante muitos anos, fez toda a carreira de prelado da igreja em Buenos Aires, teve vivências fantásticas. E este homem, inclusive, teve como grande amigo um rabino. Portanto, ele está entendendo a vida, ele está falando a respeito da vida. Esta é uma abertura fora do comum. Pena que a igreja não acompanhe a mentalidade que ele tem. E esta notícia que ele deu, que é uma evidência, que os governos impedem de dar, isto é uma evidência. Aliás, são mais intraterrenos do que extraterrenos. Então, estes seres estão vindo à face da Terra exatamente para nos alertar a respeito das circunstâncias que o mundo está passando e que ainda irá passar em curto espaço de tempo. Nem tudo nós vamos enxergar claramente, mas esses acontecimentos, eles vão seguramente modificar o plano de visão da própria humanidade. Que espiritualidade, doutor Eurênio, reserva para o Brasil e para esse momento da economia mundial? Vejam, o Brasil, em termos econômicos, como em termos políticos, está sofrendo demais. Mas do sofrimento deverá vir uma mutação. Então, eu acredito que, em termos de espiritualidade, quanto mais alguns conseguem subir, outros, infelizmente, descem. Porque é como uma gangorra. É um processo de êmbolo. O êmbolo diz algo para cima e algo para baixo concomitantemente. Então, acredito que o Brasil vá, devido à sua
miscigenação de seitas, de visões, e para isto a vinda dos negros foi muito importante, porque eles trouxeram uma mística dos primeiros tempos da civilização, e esta mística está sendo moldada em termos de futuro. Tudo que existe é passado e futuro, o presente é só uma pequena passagem. Então, o Brasil está tendo uma visualização aberta do que vai ser o futuro. E nesta visualização, muitos de nós, infelizmente quero incluí-las, e também faço parte, vamos enxergar um novo horizonte e espiar o que seja o futuro imediato do mundo. Isto é muito importante. Eurênio, mas assim, a gente vê que existe hoje um plano caótico, né? Uma questão muito complicada dentro da nossa economia, e o Brasil está passando por uma situação muito delicada, politicamente falando, economicamente. Qual a sua visão? Porque nós sabemos que, além da espiritualidade, você é uma pessoa muito inteirada desses assuntos. Pode falar um pouquinho? Falo sim. Como eu fui juiz federal, agora já estou aposentado, eu devo ter tido, entre o meu tempo de sindicatos e o meu tempo de magistratura, entrevistas com 18, 19 mil pessoas que passaram pelas bancas tanto das minhas consultas como das minhas interrogações como juiz. E isto me proporcionou um contato muito estreito com várias gamas de pessoas, com vários tipos de comportamento. Então, eu acredito que se o Brasil souber aproveitar a oportunidade, porque não existe propriamente predições, o mundo caminha aos passos que cada pessoa dê. Quer dizer, nós somos um conjunto. Se o Brasil aproveitar isto, nós vamos ter um belíssimo expurgo, porque todo organismo precisa, de vez em quando, desculpe a expressão, de um purgante. Colocar para fora aquilo que não está servindo. Está acontecendo, né? Oxalá tenhamos este expurgo, porque é necessário que a nossa visão fique límpida. O homem precisa ter visão límpida para poder enxergar o futuro. E existe tanto entulho no meio disto tudo, né? A parte política, a parte econômica. Nós vamos passar por um sofrimento. Eu estava dizendo outro dia em casa que nós estamos só nos primeiros passos de uma onda que por enquanto tem 3 a 4 metros. Vai chegar um vagalhão de perto de 20 metros, um verdadeiro tsunami, e que possamos aproveitar isto para nos mantermos sóbrios, equilibrados, firmes e sempre com a proposta de esclarecer o próximo das coisas boas que nós tenhamos. Então, pessoal, o doutor Eurênio foi juiz, né? Mas olha o nível de lucidez que ele teve para ser juiz também, né? Para ter sido juiz, nível de lucidez, de espiritualidade, que isso é muito importante. Doutor Eurênio, uma pergunta que não quer calar. O que o senhor, com os seus conhecimentos, o senhor vê que o Brasil pode esperar de positivo e de negativo? Pois não. Segundo a minha visão, né, de positivo, todos nós estamos nos preparando para esta visão. E esta visão não pode ser só branda, ela é também dolorosa, porque quando nós vamos passar, vejam a angústia do nascimento. Quando os nascimentos eram todos praticamente naturais, não existia a tal de cesariana, quando os nascimentos eram naturais, passa-se por um funil, que é justamente a vagina da mulher, em que dá uma certa angústia. Nós vamos entrar num novo procedimento. E é necessário que haja um novo parto. E este parto vai ser da nossa lucidez. Os que aproveitarem vão sair profundamente lúcidos do lado de lá. E a lucidez é o ponto primeiro para enxergarmos a vida e o mundo. Porque a vida nos ensina, nós temos que aprender com ela, não é? Eu sempre digo o seguinte, existe uma filosofia de vida que é uma eleição que fazemos, quase sempre gratuita, circunstancial. E existe uma filosofia da vida, essa que nós temos que absorver. Lembro-me que Vivekananda disse o seguinte, quando no início do século passado, ele foi aos Estados Unidos e foi muito considerado, porque ele trazia uma mensagem brilhante do Oriente. Ele disse o seguinte, teorias, palestras, conversas têm um valor muito pequeno se não existir proveito. Nós temos que pegar tudo isso e fazer algo para a nossa vida. Tudo aquilo que eu falo não é para mim, é para a vida de cada pessoa. Eu acredito que não posso falar para mim, eu falo num processo de crescimento. É nisso que nós temos que repisar, sabe, Cris? É verdade.
E nós sabemos que hoje as pessoas elas estão desplugando devido até às suas preocupações momentâneas financeiras. As pessoas ficam alienadas da realidade, se preocupando somente em resgatar o que é delas. Qual o caminho de volta? Porque assim, se a pessoa tivesse mais ligada à espiritualidade, voltaria mais rápido. Qual a sua visão? Qual, assim, uma orientação para estas pessoas? Porque eu sei que você é um palestrante, ajuda muito as pessoas. Muito obrigado. Há mais de 40 anos atrás, eu disse que este surto do crescimento, da cupidez, iria aumentar estrondosamente. Hoje em dia, as propagandas colocam à nossa frente, dentro da nossa casa, tudo que é cupidez. Eu quero isto, eu quero aquilo outro. A pessoa esquece que ela tem que querer a si mesma antes de tudo. Cada um precisa gostar muito de si próprio. O próprio Vivekananda diz o seguinte: não tenha raiva de você mesmo, não tenha raiva. Você é brilhante, você é uma pessoa, você que está me ouvindo é uma pessoa brilhante, mas o seu brilho não sai porque você não deixa, você impede, você se dispersa, você presta atenção naquilo que é pouco para a vida. Você tem que prestar atenção em si próprio, porque dentro de você está uma riqueza extraordinária. Então faça isto, comece a viver um novo momento. Sabe, Kátia, por que nós temos dificuldade de aceitar os novos momentos? Porque nós estamos acomodados com os nossos pensamentos. Cada um está acomodado com o seu pensamento. Nós queremos, existe nos estudos da Índia uma advertência muito grande. Um grupo de nidanas são os impedimentos para crescer. Um grupo deles fala assim: Indriya Nigraha Karma, que significa preguiça. Nós temos preguiça. Tudo aquilo que nos atiça para o novo, nós procuramos diminuir o seu valor e colocar dentro dos padrões que nós temos. Esqueçam isto. Olhem o momento, a mutação, a modificação que começa dentro de vocês mesmos. Isso que vocês têm que fazer. Então, esses impedimentos estão no nosso pensamento viciado. E nós temos que sair do vício do pensamento. Estas agruras financeiras, pelas quais, inclusive, eu passo, todos nós passamos, elas são muito pouco. Nós temos que ter a vertente do ânimo, do crescimento, da mutação, da evolução em si. Progresso sem evolução é um progresso falso. Nós temos que progredir no campo material, mas ao mesmo tempo evoluir no campo espiritual. E a espiritualidade é uma conquista individual. Eu não consigo passar para você, nem para a Cris de Pascoal, nem para a Kátia. Cada um vai conquistar por si mesmo. Então existe uma autorresponsabilidade, responsabilidade para consigo próprio. E há uma abertura, chama-se uma vocação, que está lá dentro, que vocês têm que fazer expandir, crescer, subir, mudar, enfim. Chegar a um novo tempo que ainda vai ser construído. Estamos construindo um novo tempo. E eu queria também aproveitar a oportunidade para cumprimentá-las, porque eu estou com vocês há muito tempo que faço entrevistas. Verdade. E o crescimento que vocês estão tendo, tanto de ambiente como de visão, é extraordinário. Quero cumprimentá-las com sinceridade. Gratidão. Realmente é um elogio mesmo. É verdade. É muito considerável. Bom, você está gostando, né? É isso mesmo, o caminho é interno, pessoal. E somente por esse caminho que você vai ser feliz aqui na Terra. E não esquecendo, como diz nossos amigos Elviosa, o nosso princípio de uma unidade. No próximo bloco, nós vamos falar com o Dr. Helene, né? Abordar um pouquinho sobre a questão dos Incas e se o Brasil realmente é a pátria do terceiro milênio. A gente já volta já já.
Voltamos com o programa Enigmas. Bem, este assunto está bem interessante. Se você tem sua pergunta, você pode nos enviar. Mas queremos te convidar para participar do nosso programa, divulgar o seu produto, falar sobre seu trabalho, suas experiências. Você é um contatado? Você tem um espaço para este programa. É só você entrar em contato com a nossa produção através do telefone 11 34826381. E você pode também divulgar dentro do nosso site www.programenigmas.com.br e te convidamos para conhecer nossa página também, né, Cris, no YouTube. Cron TV, estamos com mais de 1,5 milhão de acessos, né? É muita gente conectada com vocês. A gente fica muito feliz que você aí está conosco, porque afinal de contas, este é o momento. É o momento de retornar a fonte, a esse princípio de lidar que o doutor Eurênio vai falar daqui a pouco para a gente, né? E nós gostaríamos já de deixar programado aí na sua agenda de outubro. Outubro, eu e Cris de Pascoal iremos para 2 congressos de ufologia. Então estejam ligados, porque nós vamos divulgar. Um será em São Paulo, no feriado do dia 12. E o outro será no dia 23, 24 de outubro, em Extrema. Então, fiquem ligados, porque nós iremos palestrar sobre o nosso tema principal dentro do Grupo Cron, que é Transcomunicação Instrumental. É isso aí. Bem, voltando, né, não posso perder mais um minuto, doutor Eurênio. O Brasil realmente é a pátria do terceiro milênio, do seu conceito? O Brasil é a pátria do terceiro milênio. Essas predições, que são de algumas pessoas, não todas, se baseiam, por exemplo, no sincretismo religioso que nós temos. Em nenhuma parte do mundo existe tanta tolerância quanto a vocação religiosa de cada um. E esta vocação tem que ser exercitada. Nós temos que quebrar elos. Todas as religiões são altamente respeitáveis, desde que haja sinceridade e honestidade em quem pratica e em quem ensina por aquela religião. É necessário isto, sinceridade. Cada um está num nível, e este nível vai subindo aos poucos. São necessárias rupturas, nós temos que romper alguns pontos. Então vejamos, esta pátria está fadada a ser o comando mundial da espiritualidade, e será seguramente. Nós temos que ver que nós estamos num nesgo. São poucos anos, mas isto vai por centenas de anos, até por milênios. Então nós temos um terceiro milênio que vai se abrir, não é? E este terceiro milênio vai atingir, daqui a aproximadamente 1000 anos, um pouquinho menos que isto, vai atingir o ápice, e esse ápice vai se dar no centro do Brasil. Talvez essas convulsões todas que estão ocorrendo lá sejam para o propalado expurgo que eu abri com esta palavra. É verdade. Então, isto possivelmente vai ser um divisor de águas. Este divisor de águas já está acontecendo. Porque os intraterrenos vêm e não terão pouquíssimos contatos com algum só de nós. Mas eles criam um campo mental favorável. Este campo mental chama-se abertura. Chama-se conhecer a si mesmo. Este é o grande naipe do momento. Conheça-te a ti próprio, já dizia Sócrates, ao ler isto no oráculo de Delfos, no oráculo dos mais famosos da Grécia Antiga. Então Sócrates diz isso: conheça-te a ti mesmo que conhecerás o universo e os deuses. Porque o Deus maior está dentro de cada um de nós. Então este que nós temos que despertar, este painel só se abre para cada um por si mesmo. Blavatsky, que foi uma enormíssima estudiosa do esoterismo, uma expositora incomparável, viveu no século XIX. Sim. Ela dizia o seguinte: nem o homem pode se redimir por um poder exterior a si mesmo. Cada um vai se redimir pelo seu próprio poder. Este poder que você tem e que tem que exercitar. Perfeito. Bem, Eurênio, você comentou sobre os deuses gregos. A Grécia passa por um momento muito difícil. Assim como alguns países nós também sabemos que passaram e passarão. Qual é a sua visão dentro das pesquisas, dos estudos da eubiose, que nós sabemos que vocês são super antenados, recebem muitas informações, sobre a questão de como o mundo vê o Brasil hoje na situação que se encontra? A Grécia foi o berço do pensamento humano. Os grandes filósofos estiveram lá. Estava lembrando dos 3 grandes, que foram Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Cada um num naipe.
Enquanto Platão falou para o mundo das ideias, o mundo ideal, Aristóteles falou para o mundo da ciência. Ele foi mais vertido para as coisas que fluem, né? Eu digo sempre, eu faço uma comparação um pouquinho, talvez até grosseira, mas que tem sentido. Assim como Jung falou mais para a alma voltada para o imponderável, Freud falou mais para o dia a dia, a leitura dos sonhos, etc. Então a Grécia, o grande surto da Grécia possivelmente terá passado, porque estes surtos acontecem numa região, depois eles mudam de região. Hoje estamos no Brasil, este surto de pensadores está no Brasil. Vai existir, eu posso lhes garantir que em outro plano, vai existir um congresso dos grandes pensadores. Esses pensadores vão pensar o mundo de amanhã, porque é necessária uma planificação. São arquétipos que têm que ser montados. Então, o Brasil está sendo espiado com muita desconfiança, porque, infelizmente, a corrupção aqui rompeu as barreiras, né? Essa comissão de obras públicas existe há muitos anos, há muito tempo. Só que agora veio à tona. E ninguém mais se contenta com pouco, agora são milhares de dólares, são coisas espantosas. Isto é uma doença que as pessoas têm. Sem Isto dúvida. chama-se morbidez, são pessoas mórbidas. Porque, meu caro ouvinte, veja o seguinte, nós precisamos ter dinheiro para algumas coisas, mas depois de um tempo e depois de um limite, o dinheiro começa a ser uma complicação. É uma complicação. Porque nós ficamos alvo de cupidez de várias pessoas, nós perdemos a nossa tranquilidade. Sem tranquilidade ninguém cresce. Nós temos que ter espaços de tranquilidade. Perfeito. Então o mundo espia o Brasil com uma desconfiança, mas também com uma desconfiança de que a pujança está aqui. Por quê? Porque nós somos irradiadores de um novo estado de consciência, graças a este caldeamento de religiões, e que cada um foi fazendo a sua depuração. Você, o meu telespectador, tem que fazer a sua depuração. Não confie muito nas coisas do lado, confie em si mesmo. Esta autoconfiança é que pode levar a um crescimento autêntico. Tem que ser autêntico, cada um na sua linha de visão. Não vamos criar padrões, o certo é isto, o errado é aquilo. Isto não existe para quem cresce. Nem o bem e o mal são vistos como bem e mal, são vistos como polos que podem nos fazer crescer. Tomemos cuidado com o mal. Mas estamos sempre do lado do bem. Mas temos que entender que o próprio mal tem que ter o seu crescimento. Porque tudo evolui no mundo e na esfera cósmica. Tudo cresce. Todos temos que crescer. Porque a gente poderia dizer o seguinte, somos parte de uma unidade. O processo é da unificação, do uno. Nós somos unos. Vejam bem, o homem ele é cétuplo em veículos, trino em constituição, mas ele é uma unidade. Porque alma, corpo e espírito formar uma unidade. E nós somos almas, corpos e espíritos aparentemente dispersos, mas já existe uma planificação das nossas aproximações. Então, essas aproximações têm que ser mais e mais fomentadas, animadas, criadas, proporcionadas para que isso possa acontecer. É isso mesmo. Se você não ouve o seu coração, você não vai ouvir bastante grande coração, né, doutor? Só que muda que não quer calar, né, doutor? Nesse momento, nós vemos que o mal está suprimindo até o bem, né, de certa forma. Haverá alguma interferência dos nossos planos intraterrenos? O que vai acontecer? Algum resgate coletivo no Brasil? Eu não acredito numa interferência visível. Eu acredito na interferência invisível. Estes seres estão sempre preocupados e ocupados porque eles são do seio da Terra, do fundo da Terra. Eles são, na sua grande maioria, intraterrenos. Eles pertencem a um plano diferenciado, ao qual não temos acesso porque não criamos um estado de consciência para tê-lo. Então, eles virão, estão fomentando, as ideias vêm de baixo. Eu estou lembrando uma passagem do livro de Ossendowski. Ele escreveu uma obra chamada Animais, Homens e Deuses. Nesta obra, ele fala quando existe a oração do rei do mundo, que é Melquisedeque, quando Melquisedeque ora, até os animais se aquietam. Porque essas orações estão subindo para a terra, para que aqueles homens que têm o seu coração puro possam evoluir mais animadamente, mais aceleradamente. Então, todo o segredo da redenção humana está no coração e não no cérebro, na mente. Está na bondade e nos valores que nós possamos desempenhar pela pureza dos nossos corações. É isso que está faltando
no mundo verdade. e na vida. Eu quero fazer uma pergunta, porque assim, é um questionamento meu pessoal e eu quero muito sua visão, porque além de tudo, esclarecido, conhece muito bem sobre política, enfim. Este momento, não existe espiritualidade alguma dentro do comando político. Como podemos viver mais pacificamente e ajudar o próximo a fazer algo melhor, sem que reclame tanto da política? Porque, afinal, fomos nós que colocamos lá. O sistema foi montado para nós colocarmos lá essas pessoas. Eles todos se protegeram e eles estão fazendo pseudo-modificações políticas porque eles querem se manter no poder. Infelizmente, isso foi armado em cima da gente e a gente não tinha muita alternativa que não fosse fazer o que estamos fazendo. Então, vamos nos manter firmes. Nós que acreditamos nos valores não só dessa existência que estamos vendo aqui, desta vida, nós que acreditamos, vamos manter a nossa firmeza. Aquilo que eu disse no início, muita firmeza, sobriedade. Não vamos, vamos dizer assim, perder as nossas estribeiras em função do que está acontecendo. Vamos manter o nosso programa límpido, calmo, com consciência. Meditações constantes, todos os dias e, se possível, em várias partes do dia, pensar, priorizar nossos valores e trabalhar em função deles. Claro que o que está acontecendo é uma materialidade fantástica, mas disto vai nascer o aguçamento para a espiritualidade, porque nós vamos ver que trabalhar aqui, ali e acolá só com o que está sendo o objetivo está prejudicando muito o nosso subjetivo. Então vamos valorizar o nosso subjetivo. Eu estava lendo ontem umas palavras do Buda, ele dizia o seguinte: sempre que você acende uma lâmpada para iluminar o caminho do próximo, essa lâmpada iluminará também o seu caminho. Então é assim que temos que trabalhar. Doutor Lorene, nesse momento da humanidade, onde o Papa anuncia a presença de alienígenas, são alienígenas que vêm de fora ou são os incas que estão aqui dentro mesmo? Olha, são os intra, e eu não vou excluir que possam vir também alguns de fora, porque as galáxias são muito extensas, de modo que pode acontecer. Mas os intras estão envolvidos com isso. Aliás, eles se apresentaram num momento crucial da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver que, se formos para as crônicas da época, quando Hitler estava para ingressar na capital do Império Russo, compareceram e apareceram seres extraordinariamente altos, muito claros, de cabelos longos, cujas balas não os trespassavam. Ou seja, eles sofriam tiros e continuavam, porque naquele momento aquela filosofia dos nazistas tinha que parar porque estava causando um estrago fantástico na humanidade. Então estes seres poderão se manifestar até fisicamente, mas o mais importante, vamos nos ocuparmos da nossa consciência, porque nós vamos distingui-los. Vamos saber quem está entre eles por serem da seio da terra, dos mundos interiores, e vamos começar a distinguir tudo isso por consciência. Sem consciência não há distinção. Eurênio, queremos te agradecer muito pelos esclarecimentos, por tudo que você nos passou, aprendemos muito, compartilhamos também, e gostaríamos que você deixasse seus contatos, porque você é um palestrante, membro também da Iobiose. Por favor, faça o convite aos nossos internautas. Eu então quero me dirigir a vocês dizendo, nunca percam as esperanças, porque a esperança tem que ser eterna. E essa esperança vai levá-los a uma situação diferente. Menos embates do dia a dia, algumas curvas para poder sobreviver em termos econômicos, sim, mas tendo como sinal maior das suas vidas a proposta do crescimento dentro da espiritualidade que está dentro de vocês. Não é um Eurênio pregador, ninguém que vá fazer pregações. E os valores estão dentro de você. Se quiserem me escrever, eu vou dar o meu e-mail pessoal, só eu acesso a ele, joeoliveira38@hotmail.com. Podem dispor, me escrevam que eu seguramente vou responder. Bem, doutor Eurênio de Oliveira, Júnior, uma sumidade, já é remido do problema em línguas e promete voltar para as vezes, né, doutor?
Voltarei sim, a convite de vocês. É que eu não estava sendo convidado, vocês me esqueceram no bom sentido. Vocês têm uma pleiade grande, vocês têm que variar também, não é? Agradecemos muito e com certeza você voltará em breve. Muito obrigado, agradeço. Gostou, né? Você gostou? Porque a tua enigma é assim. Se você não tiver um caminho, a gente vai ajudar você a abrir um caminho mais espiritual, tá? E consciencial. Até o próximo programa, pessoal. Até o próximo Enigmas, KKH. Até mais, gratidão.